Fala galerinha que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, estamos aqui para mais uma aula hoje da Escola Fundamental Paraíso, Sistema CMDC, tá bom? É uma aula de Geografia, eu sou Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Bom gente, vamos aí então para os nossos conteúdos, tá bom? Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá para os nossos conteúdos. Deixa eu abrir o livro de vocês. Está aqui. Bom pessoal, então é o seguinte. A gente na última aula viu lá os temas 1 e 2. Vamos aos nossos próximos temas. Produção e desigualdade. Lembrando que aqui é uma aula revisional, então eu não vou ficar me aprofundando muito aqui nos conteúdos, porque a gente já viu isso em sala, tá certo? É só para a gente dar uma repassada. Produção industrial, a partir do final do século XIX, tá? A partir da segunda metade do século XIX, surgiu a chamada sociedade urbana industrial, ou seja, aquelas pessoas que passaram a viver ali próximos em fábricas, né, próximos a fábricas, e que passou a criar grandes cidades a partir do desenvolvimento dessas indústrias. Tá bom? Então as indústrias atraíram pessoas para um determinado lugar e ali passou a surgir algumas cidades e essas cidades foram se desenvolvendo, criando aí o que a gente chama de sociedade urbano-industrial. Tá certo? Vamos aqui para a nossa próxima página. Deixa eu aumentar aqui. Vamos ver o que temos. Desigualdade no comércio internacional. Bom, isso aqui não é novidade para ninguém. O comércio internacional ele é extremamente desigual. Tá? Então a gente tem aí países com um grande poder de comercialização, né, de produção, de fabricação, de, de insumos, de matérias-primas, de bens industrializados. Então temos vários e vários países aqui em diferentes categorias e por isso a grande desigualdade no comércio internacional, tá certo? No mundo, a produção industrial, está mostrando aqui no gráfico, tá? Produção industrial no mundo por grupo de países no ano de 2010, tá? Aqui em azul os países em desenvolvimento e aqui em verde os países, desculpa, aqui em azul os países desenvolvidos e aqui em verde os países em desenvolvimento. Então notem aí que os países desenvolvidos eles normalmente produzem mais, eles vendem mais, né? Afinal de contas, o poder deles é maior, tá certo? E esse poder também é mostrado aí no comércio internacional. Quanto maiores são as variedades de comércio, maior é o país, né? Mais importante ele será. Produção mundial de alimentos, excesso ou escassez. Aqui entramos em uma dúvida muito grande. Por quê? Atualmente estamos produzindo muito alimento, né? O alimento que produzimos hoje, ele é suficiente para que tenhamos uma segurança alimentar. O que isso significa? Significa que o que produzimos hoje é o suficiente para alimentar toda a população do planeta. Porém, hoje ainda há muito desperdício de alimentos e temos muitas pessoas passando fome, né? Nós temos aí muita gente com fome e subnutrição no mundo, principalmente nos países mais pobres que estão aí na África, na América Latina e em parte da Ásia, tá certo? Então, essas localidades aí apresentam uma escassez de alimentos, mesmo que a gente produza o suficiente para o mundo todo. Por que isso aí ocorre? Porque a gente tem uma desigualdade aí
entre produção e consumo, né? A produção ela existe, porém só vai ter acesso a essa produção aqueles que têm dinheiro para poder comprar, tá certo? Vamos ao nosso tema 3, perdas na produção e desperdício, que era justamente aí o que a gente estava falando. Hoje em dia a gente ainda tem muita perda, por exemplo, quando o alimento é descartado no lixo antes de chegar ao consumidor. Então ele está ali sendo produzido, aí no mercado ele cai, ou no transporte acontece algum problema e aí tem que se descartar o alimento porque ele já não está bom para o consumo. Isso aí a gente chama de perda. Então tudo o que é produzido e que não chega a ser consumido chamamos de perda, tá? O que não chega até o consumidor. Chegando até o consumidor, o que não for consumido é considerado desperdício, tá bom? Então, perdas e desperdícios são grandes fatores aí que vão contribuir também para a nossa escassez de alimentos em algumas áreas, tá certo? Então, muitos lugares aí precisando de alimentos e a gente aqui desperdiçando, deixando perder, enfim. Vamos continuar aqui com os nossos conteúdos, vamos para o tema 4. O tema 4 vai falar aí sobre diplomacia e organizações multilaterais. O papel da diplomacia. Qual seria o papel da diplomacia? A diplomacia ela tem um papel de buscar resoluções de conflitos de maneira pacífica, né? Então ela vai tentar ali conversar, mediar a situação para evitar conflitos, tá certo? Continuando aqui com o nosso conteúdo, vamos ampliar aqui a tela e vamos ver o que temos aqui. Organizações multilaterais e geopolítica. Então, o que é que vão ser organizações multilaterais? São aquelas que envolvem a participação de países em suas decisões para viabilizar negociações e evitar conflitos por questões de ordem política ou econômica, disputas por fronteiras ou outras formas de litígio. Tá? Então, as organizações multilaterais vão ter aí um papel de estar negociando a paz, aí, a resolução de conflitos junto aos países. E temos aí diversas organizações, né? Diversas organizações multilaterais. A principal delas hoje é a ONU. Tá? Ela começou a surgir aí logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e ela tem, a princípio, o objetivo de evitar guerras, né, e promover a dignidade humana, ou seja, uma organização aí a serviço da paz mundial, tá certo? Pelo menos está aí entre os seus objetivos. A ONU ela tem hoje 193 países e é a maior organização multilateral do planeta. Dentro da ONU tem algumas subdivisões, como por exemplo o Conselho de Segurança da ONU. Esse Conselho de Segurança da ONU aí, ele é composto por 15 países, dos quais apenas 5 são membros permanentes, sendo eles Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, tá bom? Temos ainda aí Brasil e Alemanha pleiteando aí uma entrada no Conselho Permanente, tá bom? Para ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. O que é que tem de importante nesses membros aí permanentes? Eles vão ter o poder de veto nas suas mãos. Então, algumas resoluções
elas podem simplesmente ser vetadas por esses países e aí essas resoluções nem chegam à votação. Então os outros 15 lá, os outros 10 no caso, eles nem votam, tá certo? Bom, como eu falei, são 5 membros permanentes. Os outros 10, eles vão sendo trocados aí ao longo do tempo para poder ter uma participação de todo mundo, tá bom? Temos ainda o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, chamado de Acnur, que vai trabalhar aí principalmente na questão das migrações, tá? Das migrações de pessoas que realmente necessitam sair dos seus territórios, ou por conta de guerras, de perseguições políticas, ou algo do tipo. Aí a ONU ela vai entrar através da Acnur para poder criar aí campos de refugiados, negociar aí algumas regiões onde essas pessoas vão poder se estabelecer, tá certo? Mais para frente aí um pouquinho, vamos ver o que temos aqui. Deixa eu ampliar aqui a tela para a gente poder visualizar melhor. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma imagenzinha, acho que não tem texto ali para cima, vamos voltar aqui. Então, Organização do Tratado do Atlântico Norte, também conhecida como OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada em 1949 para poder conter ali o avanço da União Soviética, né, a expansão da União Soviética. Em contrapartida, a União Soviética e os seus aliados criaram lá o Pacto de Varsóvia, tá certo? Lembrando, gente, que nessa época aqui o mundo vivia um período chamado Guerra Fria, que era ali o período em que o mundo vivia com medo de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, tá bom? Continuando aí então, em contrapartida lá a OTAN, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Por fim, lá em 1991, a União Soviética foi desfeita, assim como o Pacto de Varsóvia. Porém, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que surgiu com a finalidade de bloquear o avanço soviético, ela existe até hoje. Mas a União Soviética não existe mais. Por que a OTAN ainda existe? Interessante, né? É uma coisa a se pensar. Bom, gente, então é o seguinte. Temos aí a atividadezinha final aqui, tá certo? Por gentileza, quem ainda não fez a atividade, faça essa atividade aí, tá certo? Aqueles que já fizeram, muito bem, estão de parabéns. E galera, a gente vai ficando por aqui, mas antes de ir embora, eu queria deixar algumas considerações com vocês. Primeiro, quem ainda não se inscreveu no canal, gente, por favor, se inscreve, porque a gente vai estar postando aula aqui, então é importante que você tenha acesso. Segundo, se você ainda não ativou as notificações, ative as notificações, porque assim que eu lançar um vídeo novo, o seu celular ele vai aparecer a notificação do vídeo, né? Vai mostrar que o vídeo foi lançado e aí você vai ter acesso às nossas aulas. E por último, eu queria falar para vocês que a gente vai ter uma live para tirar dúvidas sobre esses conteúdos aí, tá certo? Então, quando é que vai ser essa live? Ela vai acontecer no dia 9/4, quinta-feira, e vai começar às 11 horas da manhã e vai até 11h40. Então, dia 9/4, de 11 a 11h40 da manhã, live para as turmas do 9º ano, para a gente poder tirar as nossas dúvidas. É só isso, não se esqueça aí de inscrever, tá? Aqui o botãozinho de inscrever e também acompanhar as nossas demais aulas. Um beijo e fui!